Vamos trabalhar agora uma questão de estruturas lógicas que se torna muito interessante na hora da prova. Uma questão como essa que vamos fazer agora, questão 12 do nosso simulado, mandaria muita gente aí para perder o ponto. Por quê? Porque ela trata das estruturas lógicas, trazendo a linguagem de condição suficiente e condição necessária. Muita gente não sabe isso, acha confuso, e nós aprendemos bem direitinho como é que funciona. Nós vamos ter que ler o enunciado e traduzir aquelas frases que falam em condição suficiente, condição necessária, para as estruturas que nós conhecemos, ok? Vamos juntos, vamos lá. SC, Sérgio Carvalho, eu fiz adaptação, mas é o estilo de questão que já foi cobrado várias vezes. Diz assim: sabe-se que Beatriz ser bailarina, olha aí, ó, Beatriz ser bailarina é condição necessária para Carlos ser cantor. Beatriz ser bailarina é condição necessária para Carlos ser cantor. O que é que você vai se lembrar? Você vai se lembrar disso aqui, ó. Suf, nec. Eu disse para você decorar isso aqui. Suf, nec. Aquilo que é condição suficiente ocupa a primeira posição da estrutura condicional. Aquilo que é condição necessária ocupa a segunda posição da estrutura condicional. Quem é que está sendo condição necessária bem aqui? Beatriz ser bailarina. Então vamos lá. Beatriz bailarina vai ocupar a segunda posição da condicional, já que ela é uma condição necessária. Então vamos trazer a Beatriz bem para cá. Meus amigos, Beatriz na hora da resolução vira Bia, tá? Para ser mais curtinho. Então, Bia ser bailarina é condição necessária para quem? Para Carlos ser cantor. Então, Carlos vem para o antecedente. Ah, muito bem. Então, ficou assim, ó. Essa primeira frase, Beatriz ser bailarina é condição necessária para Carlos ser cantor, fica assim, ó. Se Carlos, então Bia. Ah, muito bem. Por que foi que Bia veio para o final, professor? Porque ela é condição necessária. Olha o necessário onde é que aparece. É o consequente. É a segunda parte da condicional. Agora, a grande dificuldade dessa questão é que ela dá uma sequência e muita gente não percebe o significado dessa sequência. Quando ele diz assim, Beatriz ser bailarina é condição necessária para Carlos ser cantor e condição suficiente para Débora ser dentista, é porque retomamos a primeira parte da frase lá de cima. Retomamos a Beatriz ser bailarina. Então, Beatriz ser bailarina é duas coisas. Primeiro, é condição necessária para Carlos ser cantor. E, segundo, é condição suficiente para Débora ser dentista. Então, a segunda frase que nós vamos trabalhar agora é a seguinte: Beatriz ser bailarina é condição suficiente para Débora ser dentista. Então, se agora a Bia vai ser condição suficiente, vai ocupar a primeira posição da estrutura condicional. Se Bia, então o quê? Débora é dentista. Ah, professor, rapaz, isso aqui na hora da prova dá um nó na cabeça do sujeito, não dá? Pode ter certeza. Isso aqui já caiu várias vezes, tá certo? Várias não, né? Vamos ser bem realistas. Algumas vezes isso aqui já caiu em prova. Quando caiu foi uma quebradeira grande. Agora, continuando. Sabe-se também que Débora ser dentista é, olha aí, ao mesmo tempo, condição necessária e suficiente. Aí você lembra, quando as duas condições, não importa a ordem em que apareçam, mas quando as duas condições aparecem juntas,
Quando elas aparecem juntas, aí você vai traduzir esta frase para a estrutura do nó, para a bicondicional. Quer dizer, professor, que aqui ele colocou necessária e suficiente, mas poderia ser condição suficiente e necessária? Poderia, sem nenhum problema. Esta ordem aqui não importa, contanto que as duas condições apareçam juntas, simultaneamente. Vai se transformar no nó do se e somente se. Então vai ficar assim, ó. Débora é dentista. Débora é dentista. Se e somente se André é artista. André é artista. E finalmente, ó, ele diz assim: assim, sabendo que Carlos é cantor, proposição simples. Carlos é cantor. Pronto, meus amigos, está desenhada aqui toda a questão, está traduzida toda a questão. Se Carlos, então Bia, se Bia, então Débora, Débora, se e somente se André e Carlos, ok, gente? E agora, começa por onde a resolver a questão, professor? Questão de estruturas lógicas. Procure se há uma proposição simples ou uma conjunção. Temos, professor, temos uma proposição simples. Carlos é cantor, verdade, aqui está. Aqui está o ponto de partida da nossa resolução. Se é verdade que o Carlos é cantor, aqui você repete a dose. É verdade que o Carlos é cantor? Quem é que não pode aparecer na condicional? A Vera Fischer. Se a Vera já está no começo, a Fischer não pode aparecer no final. Então, ó, é verdadeiro que a Beatriz é bailarina. Repete a dose bem aqui, repete a informação. É verdadeiro que a Beatriz é bailarina? Estudemos a segunda frase. Veio no formato se então. Não pode aparecer a Vera Fischer. Se a Bia já apareceu aqui no começo, aliás, desculpe, se a Vera já apareceu no começo, a Fischer não pode aparecer no final. Então, Débora é dentista, isso tem que ser verdadeiro. Trazemos para cá a mesma informação, repita, é verdade que Débora é dentista. Aqui temos o nó do se e somente se. O nó do se e somente se. Então vamos lá, ele tem que amarrar as duas pontas. Se eu tenho verdadeiro antes do nó, eu tenho que ter verdadeiro depois do nó. Também é verdade que o André é artista. E com isso, procurando as alternativas de resposta, achamos a letra C de casa, que diz assim, ó. A Bia é bailarina, verdade, e o André é artista. Marquemos C de casa, resposta da questão número 12. E daqui a pouquinho a gente volta. Até já.